Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Vaivaka Parva. Capítulo 70. Os 5 Pandavas se revelam. Vaisampayana disse: então, no terceiro dia, vestidos em mantos brancos depois de um banho, e enfeitados com ornamentos de todos os tipos, aqueles formidáveis guerreiros em carros, os 5 irmãos Pandava, tendo completado o seu voto, e com Yudhishthira em sua dianteira, pareciam resplandecentes quando eles entraram no portão do palácio como 5 elefantes excitados. E tendo entrado na sala de conselho de Virata, eles tomaram seus assentos nos tronos reservados para reis, e resplandeceram brilhantemente como fogos no altar sacrificial. E depois que os Pandavas tinham tomado seus lugares, Virata, aquele senhor da terra, foi lá para manter suas conferências e cumprir outros ofícios reais. E vendo os Pandavas ilustres resplandecentes como fogos, o rei refletiu por um momento. E então, cheio de cólera, o rei Matsya falou para Kanka sentado lá como um celestial e parecendo com o senhor dos celestiais cercado pelos Maruts. E ele disse: um jogador de dados tu foste empregado por mim como um cortesão. Como tu podes ocupar o assento real vestido dessa maneira em mantos e ornamentos vistosos? Vaisampayana continuou: ouvindo essas palavras de Virata, ó rei, e desejoso de brincar com ele, Arjuna disse sorridente em resposta: esta pessoa, ó rei, merece ocupar o mesmo assento que o próprio Indra. Devotado aos Brahmanes, conhecedor dos Vedas, indiferente a luxo e prazeres carnais, habitualmente realizando sacrifícios, firme em votos, este, de fato, é a própria encarnação da virtude. A principal de todas as pessoas dotadas de energia e superior a todos sobre a terra em inteligência, dedicado ao ascetismo, ele está familiarizado com várias armas. Nenhuma outra pessoa entre as criaturas móveis e imóveis dos 3 mundos possui ou alguma vez possuirá tal conhecimento de armas. E não há ninguém nem entre os deuses, ou asuras, ou homens, ou rakshasas, ou gandharvas, ou chefes de Aksha, ou kinnaras, ou uragas poderosos que seja semelhante a ele. Dotado de grande previdência e energia, querido pelos cidadãos e habitantes das províncias, ele é o mais poderoso dos guerreiros em carros entre os filhos de Pandu. O realizador de sacrifícios, dedicado à moralidade, e de paixões subjugadas, como um grande rishi, este sábio real é célebre em todos os mundos. Possuidor de grande força e grande inteligência, habilidoso e sincero, ele tem todos os seus sentidos sob completo controle. Igual a Indra em riqueza e Kuvera em armazenagem, ele é o protetor dos mundos, como o próprio Manos de coragem imensa. Dotado de grande poder, ele é exatamente assim. Gentil para com todas as criaturas, ele não é outro além do touro da raça Kuru, o rei Yudhishthira o justo. As realizações desse rei parecem o próprio sol de refulgência brilhante. E a sua fama tem viajado por todas as direções como os raios desse corpo luminoso. E como os raios seguindo o sol elevado de resplendor brilhante 10.000 elefantes velozes o seguiam, ó rei, quando ele morava entre os Kurus. E, ó rei, 30.000 carros adornados com ouro e puxados pelos melhores corcéis também costumavam segui-lo então. E 800 bardos no total enfeitados com brincos ornamentados com pedras preciosas brilhantes, e acompanhados por menestréis, recitavam os seus louvores naqueles tempos, como os rishis adorando Indra. E, ó rei, os Kauravas e outros senhores da terra sempre o serviam como escravos, como os celestiais a Kuvera. Este rei eminente, semelhante ao sol de raios brilhantes, fez todos os senhores da terra pagarem tributo a ele como pessoas da classe agrícola. E 88.000 natakas de grande alma dependiam para sua subsistência deste rei praticante de votos excelentes. Este senhor ilustre protegia os idosos e os incapazes, os mutilados e os cegos, como seus filhos, e ele governava os seus súditos virtuosamente.
firme em moralidade e autocontrole, capaz de reprimir sua raiva, generoso, devotado aos Brahmanes, e sincero, este é o filho de Pandu. A prosperidade e a coragem dele afligem o rei Suyoddhana com seus seguidores, incluindo Kama e o filho de Suvala. E, ó o Senhor de homens, as virtudes dele não podem ser enumeradas. Este filho de Pandu é devotado à moralidade e sempre se abstém de ferir. Possuidor de tais atributos, este touro entre reis, este filho de Pandu, não merece, ó monarca, ocupar um assento real. Capítulo 71. Louvor aos Pandavas. A filha de Virata é oferecida. Virata disse: se este, de fato, é o rei Kuru Yudhishthira, o filho de Kunti, qual entre vocês é seu irmão Arjuna, e qual é o poderoso Bhima? Qual destes é Nakula, e qual Sahadeva, e onde está a célebre Draupadi? Depois da sua derrota nos dados, ninguém tem tido notícia dos filhos de Pritha. Arjuna disse: este mesmo, ó o rei, que é chamado de Vallava e é teu cozinheiro, é Bhima de braços fortes e bravura terrível e ímpeto furioso. Foi ele quem matou os furiosos Rakshasas nas montanhas de Gandhamadana, e obteve para Krishna flores celestes de grande fragrância. Ele mesmo é aquele Gandharva que matou o Kishaka de alma pecaminosa, e foi ele que matou tigres e ursos e javalis nos aposentos internos do teu palácio. Aquele que era o guarda dos teus cavalos é aquele matador de inimigos chamado Nakula, e este é Sahadeva, o guarda do teu gado. Ambos esses filhos de Madri são grandes guerreiros em carros, possuidores de grande renome e beleza corporal. Esses dois touros da raça Bharata, vestidos em mantos belos e enfeitados com ornamentos excelentes, estão à altura de 1000 grandes guerreiros em carros. E esta mesma dama de olhos como pétalas de lótus e cintura fina e doces sorrisos é a filha de Drupada, a Sairindrida, tua esposa, por cuja causa, ó rei, os Kishakas foram mortos. Eu sou, ó rei, Arjuna, que, é evidente, tu já ouviste, é o filho de Pritha, que é mais novo que Bhima e mais velho que os gêmeos. Nós temos, ó rei, passado alegremente na tua residência o período de não descobrimento, como bebês no útero. Vaisampayana continuou: depois que Arjuna tinha indicado aqueles heróis, os 5 Pandavas, o filho de Virata então falou da destreza de Arjuna. E Uttara novamente identificou os filhos de Pritha. E o príncipe disse: aquele cuja cor é luminosa como a do ouro puro, que é forte como um leão adulto, cujo nariz é tão proeminente, cujos olhos são grandes e expansivos, e cujo rosto é largo e de cor de cobre, é o rei dos Kurus. E vê, aquele cujo modo de andar é semelhante ao de um elefante enfurecido, cuja cor é como a do ouro aquecido, cujos ombros são largos e expandidos, e cujos braços são longos e grossos, é Vrikudara. E ele que permanece ao seu lado, aquele jovem de cor escura, que é semelhante a um líder de uma manada de elefantes, cujos ombros são largos como os de um leão, cujo andar é como o de um elefante poderoso, e cujos olhos são grandes e expansivos como folhas de lótus, e Arjuna, o mais notável dos arqueiros. Vejam todos, perto do rei estão aqueles principais dos homens, os gêmeos, como Vishnu e Indra, e que não incomparáveis, no mundo dos homens, em beleza, poder e comportamento. E perto deles, vê, está Krishna, bela como o ouro, como a própria encarnação da luz, possuindo cor do lótus azul, semelhante a uma donzela celeste, e parecendo a encarnação viva da própria Lakshmi. Vaisampayana continuou: então o filho de Virata começou a descrever a coragem de Arjuna, dizendo: ele mesmo é aquele que matou os inimigos, como um leão devastando um bando de veados. Ele mesmo vagou através de multidões de carros hostis, matando seus melhores guerreiros em carros. Por ele foi morto um elefante enorme e enfurecido por meio de uma única flecha. Perfurado por ele, aquele animal enorme, tendo seus flancos adornados como uma armadura de ouro, caiu perfurando a terra com suas presas. Por ele o gado foi recuperado e os Kauravas derrotados em batalha. Meus ouvidos ficaram ensurdecidos pelo clangor da sua concha.
Foi por este herói de atos aterradores que Bhishma e Drona, junto com Duryodhana, foram subjugados. Essa realização é dele e não minha. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras dele, o poderoso rei dos Matsyas, considerando-se culpado de ter ofendido Yudhishthira, disse para Uttara em resposta: eu acho que chegou a hora de eu propiciar os filhos de Pandu. E, se tu quiseres, eu concederei minha filha Uttara para Arjuna. Uttara disse: dignos de nossas adorações e culto e respeito, chegou a hora de reverenciar os filhos ilustres de Pandu que merecem ser reverenciados por nós. Virata disse: quando trazido sob a submissão do inimigo em batalha foi Bhimasena que me resgatou. Meu gado também foi recuperado por Arjuna. Foi por causa do poder das suas armas que nós obtivemos vitória em batalha. Sendo esse o caso, todos nós, com nossos conselheiros, propiciaremos Yudhishthira o filho de Kunti. Abençoado sejas tu, com todos os teus irmãos, ó touro entre os filhos de Pandu. Se, ó rei, nós alguma vez dissemos ou fizemos alguma coisa em ignorância para te ofender, cabe a ti nos perdoar. O filho de Pandu é virtuoso. Vaisampayana continuou. Então Virata, de grande alma, imensamente encantado, se aproximou do rei Yudhishthira e fez uma aliança com ele, e ofereceu a ele todo o seu reino, junto com cetro e tesouraria em metrópole. E se dirigindo a todos os Pandavas, e especialmente a Dhananjaya, o rei poderoso dos Matsyas repetidamente disse: por boa sorte é que eu vejo vocês. E tendo repetidas vezes abraçado Yudhishthira e Bhima e os filhos de Madri, e cheirado suas cabeças, Virata, aquele dono de um grande exército, não se saciava de olhar para eles. E estando muito satisfeito, ele disse para o rei Yudhishthira: por boa sorte é que eu vejo vocês salvos das florestas. Por boa sorte vocês finalizaram com dificuldade o período de exílio, não descobertos por aqueles indivíduos perversos. Eu transfiro o meu reino inteiro para os filhos de Prita, e o que mais eu tiver, que os filhos de Pandu os aceitem sem a menor hesitação. E que Dhananjaya, também chamado Savyasashin, aceite a mão de Uttara, pois aquele melhor dos homens é digno de ser marido dela. Assim abordado o rei Yudhishthira o justo lançou um olhar para Dhananjaya, o filho de Prita. E olhado por seu irmão Arjuna disse para o rei Matsya: ó monarca, eu aceito a tua filha como minha nora. E uma aliança desse tipo entre os Matsyas e os Bharatas é, de fato, desejável. Capítulo 72. É casada com o filho de Arjuna. Os reis vizinhos trazem tributo. Krishna chega. Virata disse: porque, ó o melhor entre os Pandavas, tu não desejas aceitar como esposa esta minha filha que eu concedo a ti? Arjuna disse: residindo nos teus aposentos internos eu sempre tive a oportunidade de ver tua filha, e ela também, sozinha ou acompanhada, confiava em mim como seu pai. Bem versado em canto e dança eu era estimado e respeitado por ela, e, de fato, a tua filha sempre me considera como seu protetor. Ó rei, eu vivi por um ano inteiro com ela embora ela tivesse alcançado a idade da puberdade. Sob essas circunstâncias, tu mesmo ou outro homem pode, não sem razão, nutrir suspeitas contra ela ou contra mim. Portanto, ó rei, eu mesmo que sou puro, e que tenho os meus sentidos sob controle, te peço, ó monarca, a tua filha como minha nora. Dessa maneira eu atesto a sua pureza. Não há diferença entre uma nora e uma filha, como também entre um filho e a própria pessoa do filho. Por adotar esse comportamento, portanto, a pureza dela estará comprovada. Eu temo acusações caluniosas e falsas. Eu aceito, portanto, ó rei, a tua filha Uttara como minha nora. Superando a todos em conhecimento de armas, parecido com um jovem celeste em beleza, o meu filho, Abhimanyu de braços fortes, é o sobrinho favorito de Vasudeva, o manejador do disco. Ele, ó rei, é digno de ser teu genro e o marido da tua filha. Virata disse: cabe a um melhor dos Kurus, Dhananjaya, o filho de Kunti, que é tão virtuoso e sábio, dizer isso.
Ó filho de Prita, faze o que tu achas que deve ser feito depois disso. Aquele que tem Arjuna como o pai do seu genro tem todos os seus desejos realizados. Vaisampayana continuou. O monarca tendo dito isso, Yudhishthira, o filho de Kunti, deu o seu consentimento para o que tinha sido assim combinado entre o rei Matsya e Arjuna. E, ó Bharata, o filho de Kunti enviou convites para Vasudeva e para todos os seus amigos e parentes, e Virata também fez o mesmo. E então, depois do término do 13º ano, os 5 Pandavas fixaram sua residência em uma das cidades de Virata chamada Upaplavya, e Vibatsu, o filho de Pandu, levou para lá Abhimanyu e Janardana, e também muitas pessoas da tribo da Zara do país Anarta. E o rei de Kasi, e também Saivya, sendo muito amigo de Yudhishthira, chegou lá, cada um acompanhado por uma chauine de tropas. E o poderoso Drupada também com os filhos heróicos de Draupadi, e o invencível Sikandin, e aquele principal dos manejadores de armas, o invencível Drishtadyumna, foram lá com outra chauine de tropas. E todos os reis que chegaram não eram somente senhores de achauines, mas realizadores de sacrifícios com presentes em profusão para os Brahmanes, conhecedores dos Vedas dotados de heroísmo, e preparados para morrer em combate. E, vendo-os chegarem, aquele principal dos homens virtuosos, o rei dos Matsyas, reverenciou-os devidamente, e entreteve as suas tropas e empregados e transportadores de cargas. E ele estava muito satisfeito por entregar sua filha a Abhimanyu. E depois que os reis tinham chegado de diferentes partes do país, chegou lá Vasudeva enfeitado com guirlandas florais, e Alayuda, e Kritavarma, o filho de Ridika, e Yudana, o filho de Satyaki, e Anadristi e Akrura, e Samva e Nisata. E esses repressores de inimigos chegaram lá levando com eles Abhimanyu e sua mãe. E Indrasena e outros, tendo vivido em Dvaraka por um ano inteiro, chegaram lá, levando com eles os carros bem enfeitados dos Pandavas. E chegaram lá também 10.000 elefantes e 10.000 carros, e 100 milhões de cavalos e 100 bilhões de soldados de infantaria, e inúmeros guerreiros Vrishni Andaka e Boja de grande energia, na comitiva daquele tigre entre os Vrishnis, Vasudeva de grande refulgência. E Krishna deu para cada um dos ilustres filhos de Pandu, numerosas escravas e pedras preciosas e mantos. E então o festival nupcial começou entre as famílias do rei Matsya e dos Pandavas. E então conchas e pratos e chifres e baterias e outros instrumentos musicais designados pelos Pandavas começaram a tocar no palácio de Virata. E veados de várias espécies e animais puros a centenas foram mortos. E vinhos de vários tipos e sucos inebriantes de árvores foram reunidos em profusão. E mímicos e bardos e encomiastas, versados em canto e tradições lendárias, serviram aos reis, e cantaram seus louvores e genealogias. E as senhoras dos Matsyas de corpos e membros simétricos, e usando brincos de pérolas e pedras preciosas, encabeçadas por Sudeshna, chegaram ao local onde o laço do casamento seria atado. E entre aquelas mulheres belas de cor formosa e ornamentos excelentes Krishna era principal em beleza e fama e esplendor. E todas elas foram lá, levando adiante a princesa Uttara enfeitada com todos os ornamentos e parecendo a filha do próprio grandioso Indra. E então Dhananjaya, o filho de Kunti, aceitou a filha de Virata de membros impecáveis em nome do seu filho com Subhadra. E aquele grande rei, Yudhishthira, o filho de Kunti, que permanecia lá como Indra, também a aceitou como sua nora. E tendo-a aceitado, o filho de Prita, com Janardana à frente dele, fez serem realizadas as cerimônias nupciais do filho ilustre de Subhadra. E Virata então deu a ele, como dote, 7.000 corcéis dotados da velocidade do vento e 200 elefantes da melhor espécie em muita riqueza também. E tendo devidamente derramado libações de manteiga clarificada no fogo ardente, e prestado homenagem aos 2 vezes nascidos, Virata ofereceu para os Pandavas seu reino, exército, tesouraria, e ele próprio.
E depois que o casamento tinha ocorrido, Yudhishthira, o filho de Dharma, doou para os Brahmanes toda a riqueza que tinha sido trazida por Krishna de glória imorredoura. E ele também doou milhares de vacas, e diversos tipos de mantos, e vários ornamentos excelentes, e veículos, e camas, e iguarias deliciosas de vários tipos, e bebidas principais de diversos tipos. E o rei também fez doações de terra para os Brahmanes com os ritos devidos, e também gado aos milhares. E ele também doou milhares de corcéis e muito ouro e muita riqueza de outros tipos, para pessoas de todas as idades. E, ó touro da raça Bharata, a cidade do rei Matsya, apinhada de homens alegres e bem alimentados, resplandecia brilhantemente como um grandioso festival. Fim do Virata Parva.